A gente sempre vê os grandes momentos dos esportes, né? A vitória, a comemoração. Mas o que acontece bem longe das câmeras? Vamos mergulhar na preparação, que é quase obsessiva, por trás de uma das competições mais malucas do mundo, onde a batalha de verdade começa meses antes do primeiro sinal. Pensa rápido. Qual o maior evento esportivo que vem na cabeça? Ok, agora imagina um que rola no mundo inteiro, em tempo real, por 48 horas, sem parar, com milhares de competidores. É uma mistura de maratona com xadrez de alta tecnologia, numa escala que quase ninguém conhece. E esse é o campo de batalha, o CQ Worldwide. E olha, isso aqui não é um hobby de fim de semana. É um verdadeiro confronto internacional onde os melhores operadores do planeta se encaram num teste brutal de pura habilidade. E o que está em jogo? A chance de quebrar um recorde mundial. E para isso a meta é essa aí, 11.500 contatos de rádio. Pensa só, isso significa conseguir falar com outras 11.500 estações pelo mundo em apenas 48 horas. Dá uma média de 4 contatos por minuto, sem parar. A preparação para isso é algo quase sobre-humano. Tá, mas como alguém chega nesse número absurdo? Basicamente, existem duas filosofias, dois jeitos completamente diferentes de encarar o desafio. De um lado, os lobos solitários. Do outro, uma máquina de guerra, sabe? Perfeitamente coordenada. Vamos ver como cada um se prepara para essa guerra. Primeiro, os solistas. São operadores de elite como o Dan Craig, o Chris Herbert e o Bratzo. O que eles fazem? Viajam o mundo para lugares bem remotos, tipo as Ilhas Canárias ou a Ilha da Madeira. E por que raios eles vão para lá? Simples. Estar numa ilha, cercado de água salgada, funciona como um amplificador natural para os sinais de rádio. Isso dá uma vantagem estratégica gigante para alcançar mais gente. Agora, vamos ver a abordagem totalmente oposta. A equipe K3LR. Eles não viajam para lugar nenhum. Eles operam de uma base fixa, uma estação de última geração que foi construída e aperfeiçoada por décadas. É basicamente uma fortaleza do rádio, com uma vantagem de jogar em casa que é inegável. E aqui a gente vê a diferença gritante entre as duas filosofias. De um lado, você tem a garra, o improviso dos solistas que chegam num lugar remoto e constroem tudo do zero. Do outro, a super equipe, que confia em décadas de dados, em planejamento sistemático, tudo para executar um plano que já foi refinado à exaustão. Mas antes de sequer pensar em ligar o rádio, a batalha de verdade é outra, a logística. Vamos dar uma olhada nos desafios absurdos que cada lado enfrenta só para conseguir chegar na linha de partida. Para os solistas, a preparação é viajar com pouca coisa, certo? Completamente errado. A gente está falando de carregar 250 quilos de equipamento num avião para conseguir montar uma estação de ponta no meio de uma ilha. E o que tem nesses 250 quilos? Basicamente, tudo. Rádios, sistemas de chaveamento, uma infinidade de ferramentas, peças extras para absolutamente tudo que se pode imaginar. A lógica é bem simples, na verdade. Se alguma coisa pode quebrar, ela vai quebrar. E numa ilha isolada, não tem uma lojinha de eletrônicos na esquina. Eles precisam ser 100% autossuficientes. E a pressão mental é absurda. Essa citação do Bratzo mostra bem essa obsessão. O planejamento é tão maluco que o cérebro simplesmente não desliga e ele acaba acordando no meio da noite só para anotar alguma ideia. Não existe descanso quando se compete nesse nível. Agora vamos pular lá para a base da K3LR. Aqui, a preparação não é essa corrida de última hora. É um processo contínuo, que já dura mais de 30 anos. O segredo deles é uma coisa que eles chamam de checklist de prova de performance. 4 semanas antes da competição, eles testam, de forma sistemática, cada um dos mais de 70 sistemas de antena. Comparam os dados com o histórico de anos e, se qualquer coisinha estiver fora do lugar, eles já chamam as equipes para consertar. É uma busca metódica, quase doentia, pela perfeição. Claro, equipamento é fundamental, mas não é tudo. O fator humano é o que decide o jogo. E montar a equipe certa, seja ela com 2 pessoas ou com 20, é uma mistura de arte com ciência. E olha que curioso o que acontece com os solistas. Como o próprio Dan Craig diz, rivais que vão competir um contra o outro acabam colaborando. Eles dividem equipamento, trocam conhecimento e até ralam juntos para montar a estação. Tudo isso antes de virarem adversários na hora da competição. Já na K3LR, o processo de seleção de operadores é tipo peneira de time profissional, super rigoroso.
Eles olham os dados, claro, a taxa de contatos, a precisão, mas eles também olham o que não está no papel. A resistência para ficar sentado horas a fio e, talvez o mais importante, se a personalidade da pessoa combina com a resto da equipe. Um único ego inflado ali pode botar toda a operação a perder. E essa gestão da equipe vai muito além do rádio. O Tim Duffy, da K3LR, resume isso perfeitamente. Para manter a galera no pico de performance por 48 horas, tudo conta. A comida, o conforto, as horas de sono, até o café tem que ser bom. A logística humana é tão crítica quanto a parte técnica. Ok. A tensão vai subindo, o equipamento está no lugar, as equipes estão formadas. Agora, tudo se resume à semana final, aos dias críticos que antecedem o início daquela maratona de 48 horas. Para a galera que está na ilha, a última semana é uma loucura, uma corrida contra o tempo. É montar tudo, testar, consertar o que deu problema, tudo tem que estar impecável até quarta-feira. E o objetivo não é só técnico, é humano. É garantir que dê para ter pelo menos um dia de descanso para o corpo e para a mente antes da maratona começar. Enquanto isso, na K3LR é o oposto completo. A estação entra no que eles chamam de lockdown. Semanas antes, o trabalho pesado já acabou. E nos últimos dias antes da competição, a regra é sagrada. Ninguém mexe em mais nada. É a calma da disciplina antes da tempestade. Tá, mas por quê? Por que passar por tudo isso? O que leva essa gente a investir tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia? É uma motivação que vai muito além de só querer ganhar. É vontade de superar esses obstáculos logísticos e técnicos que parecem impossíveis, tudo pela chance de se testar no maior palco do mundo. O Brazzo resume isso de um jeito perfeito. Quando a oportunidade de brigar por um recorde mundial aparece, com as condições ideais, na estação certa, simplesmente não dá para dizer não. É um chamado que é impossível de ignorar. E no fim das contas, fica a reflexão. Para esses competidores que investem tanto de si mesmos, o que será que realmente vale mais? É o troféu na prateleira? Ou é a jornada em si, essa busca incansável por um momento de perfeição absoluta? A pergunta fica no ar.